Olá, diretamente aqui do IT Fórum Trancoso, na Bahia. Esse cenário maravilhoso. Eu estou aqui com 3 figuras incríveis que acabaram de sair do painel e foi simplesmente incrível, né, Rafa? Você vai contar tudo pra gente. O Renan e o Dante, eles participaram do primeiro dia na abertura do evento e a Rafa acabou de sair do painel de ambidestria com os CEOs do mercado, incríveis, assim, os grandes nomes. Inclusive, Rafa, você cunhou um termo incrível, que foi da polidestria. Então, conta pra gente o que é a polidestria. Conta os bastidores de como nasceu. Vou falar. Não, começa que a palavra cunhou, já parece uma coisa séria, né? Ela cunhou. Ela cunhou. Gente, me chamaram pra essa reunião, pro evento. Fui, né, chamada pelo Renan e pelo Dante. Falei, bom, bora. E eu, no meio da vida corrida, entrei na reunião e tal. Achei que era só a galera do evento. Quando foi entrando assim, CEO, CIO, Dell, Fleury, eu falei, meu Deus, eu juro, com roupa de ginástica. Sério. E aí já coloquei aquele blur no fundo, assim, pra ninguém ver que eu tava dentro do meu armário. E aí, começaram, oi Rafa, bom dia. Então a gente queria saber qual é a sua ideia pra falar sobre ambidestria. E eu, meu Deus do céu. Eu falando, ambidestria, o que esses dois inventaram? Não, falei, olha gente, ambidestria, o mercado já tá acostumado, né? Essa palavra que tá aí na boca de todo mundo, mas eu gostaria de falar sobre polidestria. E aí, como era um termo que eu mesma falei do... Mas é mais vida real, né, Rafa? É mais vida real. E o polidestria justamente é sobre essa multitask, multitarefas que a gente é na nossa vida. Então, saindo da empresa que tem esse caminho ambidestro, mas também na nossa vida pessoal, nas nossas relações, como é que a gente dá conta, e a gente já sabe que a gente não dá conta, né? Porque ninguém tem que dar conta, mas como é que a gente consegue pelo menos manter a nossa saúde mental nesses nossos diferentes papéis. Mas eu acho que hoje, assim, tipo, nós homens, nesse conceito de polidestria, a gente meio que se quebra um pouco, né? Já que dizem que a gente só faz uma coisa cada vez, tal. Então é meio muito forte da força feminina, eu diria, né? Sim. A gente pode começar aos poucos. Então a gente sai da ambidestria pra quadridestria, deixa ele... A gente é aumenta um pouquinho unidestro, só, né? aumenta um pouquinho. Quadridestria, a gente fica no pó. A gente é unidestro. E olhe lá, né? É verdade. Agora, o Renan, você na sua parte, quando você falou na abertura, você falou que essa questão da volatilidade incomoda a gente. A gente tem medo da incerteza, isso também conecta muito com o que a Rafa falou. E se a gente soubesse 10% do que vai acontecer, a gente ficaria mais confortável, né? Como que isso se conecta com a ambidestria? Então, acho que tem os 10% em contextos diferentes. Se todo mundo sabe o que vai acontecer, tem clareza, saber 10% não muda nada. Mas se você não sabe o que vai acontecer, saber 10% faz toda a diferença. E eu acho que o lugar é que a gente está muito buscando as certezas e clarezas das coisas, mas esse caminho já está asfaltado. E a beleza da vida está no caminho sem asfalto, está na trilha, está em você ir rumo ao desconhecido. E eu acho que a polidestria, ela é esse convite para você não saber de tudo, mas adentrar em novos mundos, se apaixonar pela escuridão. A gente busca muito a clareza e eu costumo olhar para o seguinte: a criança ela tem medo do escuro, tá tudo bem. Mas o adulto, ele nem sequer conhece a própria luz, ele não consegue nem fechar os olhos para se enxergar, e é dentro da escuridão interna que ele vai encontrar essa pluralidade que ele é. Mas ele se contenta com a gota do que ele é, que é clara, e ele desperdiça para a humanidade o oceano. Incrível. Gerou. Também gerou um momento de reflexão isso, né? Assim, olhando pro infinito. Foi profundo. É que a gente tá de frente pro mar. Nossa, eu fui pro infinito agora. Foi uma reflexão bem profunda essa, né? Mas assim, o fato de a gente saber desses 10%, tá tudo pavimentado e tudo mais, mesmo assim, a gente não consegue lidar com o inusitado, né? E a polidestria traz muito, pegou. Traz muito isso, né? Assim, de você, ao mesmo tempo, não saber, mas lidar com as situações de forma diferente e de coração aberto, peito aberto ali, para superar os desafios, né? E você, Rafa, falou de desafios que você também teve, os CEOs também falaram durante a pandemia, não só durante, mas depois. E você provoca muito também essa questão de as mulheres se lançarem nesses desafios da polidestria, né? Como que você se conecta com esse tema? Então, eu acho que eu sempre brinco assim, né?
essa polidestria, ela tem que ser uma opção, né? Porque senão, nada mais é que um nome bonito para alguém sobrecarregado, né? Então, e eu digo isso sempre quando a gente fala das mulheres e dessa polidestria das mulheres, dessa multitask das mulheres, isso tem muito a ver também com a falta de rede de apoio. Porque não necessariamente é uma escolha você fazer tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes é uma falta de rede de apoio, então desse parceiro, dessa família, dessa comunidade, desse governo, né? Para muitas pessoas que precisam exatamente que o governo esteja ali para dar uma creche, para, né, a gente ter esse privilégio de não precisar, mas a maioria do nosso país precisa do apoio do governo para poder exercer as suas profissões. Então, eu acho que quando a gente fala da polidestria da mulher, muito mais do que falar dessa super mulher, ninguém quer ser super mulher, a gente só quer ser ouvida para ser ajudada. Então isso é importante que a gente saia desse lugar que chega a ser até um pouco egóico, que é, nossa, eu dou conta de tudo, eu sou essa super mulher. Mas não, isso acarreta na sua saúde mental. Então, saber expor as dificuldades, e não é saber pedir ajuda. A gente está numa hora que, poxa, gente, já deu para entender. As mulheres não precisam pedir ajuda, as mulheres precisam receber ajuda, Exatamente. sabe? Sem ser algo compulsório. Então, é você olhar, eu tô aqui ao lado de 2 homens que são esses homens, sabe? Dentro das suas empresas, dentro das empresas que eles chegam, ou para suas parceiras, para sua filha, o Dante é pai. Então, é você estar lá dando esse suporte. Então, é isso. A gente só precisa de mais suporte para a gente poder exercer o que a gente quiser exercer, não o que a gente tiver obrigação de exercer. Perfeito. Só um comentário, assim. Acho que tem um lugar, o Dante tem falado muito de que a autonomia não é fugir da dependência. A autonomia é ter consciência da interdependência. Talvez a polidestria ela seja tão necessária enquanto a gente tem ausência de intimidade entre nós seres humanos e ausência de interdependência entre nós seres humanos. Se a gente pudesse ter a intimidade em plenitude, a gente poderia ter uma colaboração muito mais nativa, muito mais natural, muito mais simbiótica, sem esforço. Mas ela acaba por se desviar desse caminho, e a gente tem que ser tão plural por causa disso, onde a gente acaba vestindo uma série de roupas que não nos cabe. E aí eu vejo uma polidestria capenga, que é assim, eu vou ter que ser isso, olha a expressão, assim, é meio que de uma obrigação artificial, mas quando na tua coerência interna, não é sobre você ter que ser isso, é você ter que ser quem de fato você é. E aí a polidestria deveria vir da multiplicidade de seres humanos conectados numa intimidade profunda, que deriva em intimidade, deriva honestidade entre pessoas. E a gente, de novo, lembra, o que vem em primeiro lugar que você vem na intimidade? Vem 4 paredes. Talvez a gente precise expandir essas 4 paredes ou quebrar as paredes para que a gente possa acolher a honestidade entre a gente. Mas aí, de novo, vem um subconsciente de que a verdade dói. Aí você não pode ser honesto com o outro porque eu não tenho medo de machucar. Mas para mim a mentira destrói. É meio que toda vez que eu não falo a verdade, eu carrego versões diferentes de mim mesmo, eu me distancio da minha verdade e eu estou sendo uma polidestria artificial. Eu acho que a única polidestria original e natural é aquela que deriva de dentro para fora e não de fora para dentro. Perfeito. Pra mim... Não, o que eu ia, na verdade, que eu ia falar assim, vocês ouviram aí um barulho, porque a gente tá aqui com as reuniões de negócio, não acabou seu tempo, pode continuar. É que alguém fechou um negócio aqui. Né? Depois que passa tantos dígitos, tá com o sino. E aí, Dante, acho que seria legal você trazer essa reflexão, Dante, e até falar um pouco, porque o Renan trouxe essa palavra de honestidade, né, e você falou muito do guri na sua apresentação, e o guri tem honestidade, as crianças não têm filtro, né? Ele não sabe o que é não ser honesto, né? Exato. Ele não tem a referência, na verdade, e a gente é uma geração de buscar referências, né? Interessante, quando a gente vai ficando mais adulto, a gente vive navegando nas referências alheias. E aí meio que se perde um pouco, e a criança, ela não tem, ela simplesmente é, ou como ela veio, né? E eu acho assim, quando a gente traz a polidestria, para mim, tanto o polidestro como o ambidestro é uma característica de passagem. É uma característica de entre mundos, assim, a gente tá tentando se virar para migrar para algum lugar que seja talvez o nosso lugar de potência. Então, essa questão, essa confusão, digamos assim, humana, de vários papéis, a gente navega nas próprias inconveniências geradas por nós. Então, é meio que como essa polidestria, essa ambidestria, ela serve para aquele negócio, se vira nos 30, sabe? Você não faz aquilo que você de fato tem potência, né? Como você é muito ruim em matemática, você é muito bom em português. Você tem que reforçar a matemática, entendeu? Sim. Então isso é o polidestro. Você tem que ser bom em matemática ali, em português, para navegar
né, de uma certa forma, no mundo hoje. Então, para mim, isso é uma passagem, caracteriza um pouco do mundo que a gente está vivendo hoje, né, onde, de uma certa forma, os sistemas que a gente criou, eles estão, digamos, quase em xeque, eu diria, né? Seja o econômico, familiar, o político. Então, minimamente sendo questionados, ecológico, né? Sendo questionados porque não cabe mais, nós não cabemos mais nesses mundos. Então a gente está precisando desenhar novos mundos, e eu acho que uma das principais características humanas, a gente fala tanto de incerteza, mas a nossa principal habilidade humana é navegar na incerteza. Tudo que foi certo um dia foi incerto, né? A gente já de uma certa forma, né, trouxe a questão do asfalto. Então acho que essa é a habilidade humana, e a gente meio que tem um novo status, ou então eu acredito que tem um novo status do que é estabilidade. Né? A estabilidade, eu acho que vem muito mais, a gente vai encontrar ela caminhando mais ainda pela incerteza, sabe? Então, como a gente se distanciou muito disso, é muito desconfortante e não estável falar de incerteza. Mas eu acho que a gente tem essa habilidade de navegar na incerteza, e eu acho que é o lugar saudável pra gente estar, nós humanos. Então, logo a gente asfalte aqui, entendeu? Então, acho que tem um pouco disso. Não, sensacional. E agora eu tô curiosa para saber o que vocês estão anotando aí. Você tá com o iPad? Eu tenho um ingrediente de anotação que não tá aqui, mas veio do painel da Rafa. Imagina assim, ó. Na ambidestria é sobre fortalecer o presente, né? Ou seja, explorá-lo ao máximo e construir novos futuros. Aí imagina que 3 caminhos de futuros diferentes que você pode canalizar sua energia. Um caminho futuro possível seria um futuro passageiro. É um futuro que, diante de um contexto agora, ele veio, você vive ele, você tenta se adaptar e ter flexibilidade ao mesmo, e ela é necessária, porque é um Covid. Veio, isso que eu ia falar. E é um Covid, é uma fotografia. Existe uma outra que é um futuro artificial. Isso é o que mais me dói a alma e me preocupa. Eu diria o seguinte: dentro das maiores empresas do país, a inovação vem muito de um lugar de buscar a capa de revista. Vem muito de servir ao mercado e não servir a uma coerência interna. E esse futuro, ele é artificial, porque é o que o Dante fala. Dante diz assim, ó: nós criamos as inconveniências para gerarmos negócios de conveniência dessas mesmas inconveniências que nós criamos, mas elas nem precisavam ser geradas no primeiro plano. Então elas são futuros artificiais, que é como se a gente estivesse cavando certo no lugar errado, que para mim é cavar errado. O terceiro futuro que eu queria colocar na mesa é o futuro que eu mais desejo. É o futuro perene. Ele é um futuro eterno até. Ele é constante. Ele vai e volta, é a mesma coisa. É o futuro humano, que é quando a gente responde e resolve problemas de alma, que vai no âmago da nossa vulnerabilidade humana. Ele é ad eternum. A gente vive enquanto sociedade há milhares e milhares de anos, mas os mesmos problemas se repetem, sendo que a gente vem se distanciando deles, buscando um mundo muito de o não atrito, e a tecnologia é muito a habilitadora de tirar os atritos das relações, mas é justamente no atrito que vem o prazer, que vem a conquista, que vem o sabor da vida. Então, eu queria que a gente trouxesse para visões de futuros na ambidestria, futuros que vão ser para sempre. Quase que dizer assim, ó: em um mundo que tudo muda, deveríamos focar no que não muda, que são os problemas da nossa alma. A gente tem que ter mais acolhimento e proximidade. E eles têm tudo a ver com negócios, porque no final do dia o cliente tem uma alma, os colaboradores têm uma alma. Todas as empresas que estão aqui falaram: eu trabalho com tecnologia. E adivinha qual é o desafio dentro da minha empresa? Pessoas. E é muito fantástico, é interessante que é como se a gente vivesse ainda muito pautado na pirâmide de Maslow, né? Que se você olhar direitinho a pirâmide de Maslow, ela é uma pirâmide do ter. Né? Eu tenho que ter as necessidades aqui atendidas para pular para outra necessidade, e eu olhei assim para a pirâmide de Maslow e disse: cara, para eu chegar no topo dela e me autorrealizar, eu acho que eu vou precisar de 3 vidas aqui na Terra, entendeu? Mas tem alguma treta aí, porque isso não essa equação não fecha. Porque eu preciso sim ser bem sucedido financeiramente, bem material, não sei o que, para conseguir alcançar o processo. Então a gente começou a dizer: cara, será que isso não são frequências que foram instauradas na humanidade, que de uma certa forma ditou um ritmo que não é um ritmo necessariamente íntimo, né? Então são questionamentos, né, de quantos desses simbolismos e mantras existem na humanidade que de uma certa forma levou a gente para um caminho que faz a gente ter dilemas, por exemplo, entre sistemas e vida humana. Pô, não há dilema quando você tem a coisa e uma vida humana. Não existe dilema. Não é comparável, não é sobre isso, não se conversa sobre isso. Máquina e humano não se conversa sobre isso, não há dilema entre a máquina e o humano. Por que a gente traz como dilema? Não deveria haver, né? Sim. Tá entendendo? Além de mais um é criador, outro é a criação, além de mais um vem aliado, o outro tá aqui, né, para potencializar a vida do outro, enfim. Então não tem esse dilema. Então é meio que muito dessa separação que a gente cria. Que aí tem a separação dos setores, a separação de tudo, né? Tudo é separado, metas são individuais, né? Meritocracia, né? Então tudo isso acaba virando, reforçando o partidarismo das coisas.
né? Então a gente não tem a integridade inteiro e é isso que a gente está discutindo. Tá? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, meninas, agora, hein? Uma pergunta para vocês duas poderosas. Diogo Heron, entrevistador. Seguinte, veja. A gente precisa de diversidade, a gente precisa de mulheres no poder. Mas será mesmo que a energia, quando vocês assumirem o poder, deveria ser guiada pela energia das pessoas que estão no poder hoje? Será mesmo que a gente deveria inserir no poder ou na alta liderança, sob a frequência da liderança atual, as mulheres desse lugar? Porque eu sinto que há um desperdício de futuro quando a gente faz com que uma geração de líderes atuais não nos levam para o lugar que a gente deveria estar caminhando. Então eu queria saber vocês, enquanto mulheres... A energia do cargo, né? Como é que vocês conseguem não isso. assumir a energia do cargo em si, né? O que vocês sentem que vocês precisam de fato, de saberes para poder nos ensinar? Porque eu acho que vocês são o futuro, vocês estão no futuro, vocês são o presente e o futuro. E eu não devia ter nós, homens, com arquétipo e energia masculina, ensinando vocês que já sabem do rolê. E não é a gente ensinar a agressividade, que muitas vezes foi como o homem construiu o rolê, mas para mim é o sobrescrever da agressividade com a sensibilidade. Então eu queria que vocês compartilhassem como vocês se sentem sobre esse lugar. Então, acho que assim, né? Tudo nosso é construído. E a gente cresce numa sociedade patriarcal e machista. E tudo tem a ver com a representatividade, tá? Por quê? Porque você só consegue se imaginar algo que você acredita ser possível. Então é isso. Até pouco tempo, uma mulher não conseguia se imaginar CEO. Né? A gente não votava, a gente não estudava, a gente não podia abrir uma conta no banco. Então são essas conquistas que vão trazendo. E aí, dentro do nosso imaginário coletivo, o que é o poder? Né? O poder é hierárquico, o poder ele vem, vamos dizer, das grandes conquistas de ditadores, de reis, de colonizadores. Não democrático, né? Não democrático, né? E sempre dessa maneira... Ou falso democrático. Ou falso democrático, mas imposta, né? Então, quando você não conhece as alternativas que você tem, você acaba replicando um modelo. E é isso que acontece com as crianças. Você tem na sua casa um modelo e você replica depois na sua vida um modelo, salva as pessoas que depois conseguem, com muita terapia, ayahuasca e medicinas transcendentais, se descolar daquilo. Mas então eu acredito que assim, cada vez mais a gente estando nesse lugar de mulheres diversas, e aí a gente inclui, né, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres com deficiência, mulheres trans, a gente consiga falar, bom, isso aqui eu acabo reproduzindo, porque foi onde eu cresci, mas tem esse ingrediente que eu trago do feminino, que eu acho que o futuro, eu sempre falo, ele é feminino e ecológico. E que as coisas, né, são simbióticas, o feminino e o ecológico. Então, eu acho que é só tendo mais mulheres. É só a gente ocupando esses espaços que a gente consiga falar, opa, assumi aqui, mas tem várias mulheres aqui, então, e se eu tentar inovar isso aqui, né? Que tem a ver com a ambidestria. Como que eu inovo trazendo o feminino para um sistema que tá dando certo, que tá dando errado, né? Senão o nosso mundo não estaria como está, mas ele tá girando, né? Então, seria isso. É interessante que agora me veio uma ideia, assim, a polidestria, o conceito, né? Quando você me traz isso, Rafa, me veio, assim, colocar a diversidade num lugar diferente. Porque a diversidade é uma oportunidade, tirando todo aspecto que a gente vem discutindo hoje, né? Da inclusão, etc. A diversidade é o ingrediente fundamental para a verdadeira inovação e originalidade acontecer, porque você vai emprestar à empresa as diversas lentes de realidades distintas num lugar só. Sim. Né? Então, você, de uma certa forma, você acaba criando a polidestria natural, que é quando você conta com o outro. Porque quando você imagina a polidestria, você centraliza a nossa forma de sempre centralizar, ou seja, o futuro está apontando que é mais distribuído e descentralizado. Mas quando você pensa em polidestria, você pensa que você tem que fazer tudo, né? E aí você precisa se desdobrar em vários papéis. Mas quando você convida pessoas de diversas realidades, você está construindo um Transformer, sabe aquele Transformer, um filme que você tem as partes, todo mundo ali se complementa e se une e vira um só. Então, acho que isso, para mim, é o conceito de polidestria que acaba aportando nos outros, né, as funções devidas de cada um, e cada um nas suas realidades, emprestando essas lentes e sim construindo um futuro que é completamente inclusivo, porque ele já parte de uma inclusão de visão, né? Sim. Já parte de realidades ali unidas, juntas, enfim, cada um com seus contextos. Né? Tem a questão da diversidade cultural, diversidade não só racial, mas todos os tipos de diversidade, né, são super importantes. Mas eu concordo com a Rafa, eu acho que a força do exemplo,
quando a gente tem outras mulheres, né, o exemplo arrasta mesmo. Então ontem mesmo tinha uma CIO aqui que ela falou assim, mas eu não sei, ela veio fazer um painel, mas ela não estava muito segura. Ela falou, eu só queria participar, eu não queria... Um livro pra ela chama Síndrome da Impostora. Porque nunca nos achamos bons o suficiente. Pois é, aí que a gente tem que chegar. Exatamente. É aí que a gente tem que chegar, porque eu falei pra ela, tudo bem, você pode participar, mas é importante porque eu tenho muita dificuldade de convidar outras mulheres porque elas não têm exemplos para ver. Então elas não vêm porque não tem outras mulheres, elas não palestram porque não tem outras mulheres. E na verdade isso a gente precisa ter a força do coletivo ali das mulheres para que elas se posicionem mais, tudo mais, né? E fora, tem um mercado de tecnologia, ele é muito formado por homens, né? E aí, assim, tem a mulher, você trouxe um pouco da energia masculina, energia feminina e tal, a mulher quando ela se posiciona ali forte, quando ela é assertiva, as pessoas não conseguem entender, os homens não conseguem entender. Eles acham que ela é ditadora, que tá dando chilique, mimimi, vem com essas palavras que eu não suporto, que você também não deve suportar, né, Rafa? E que a gente tá... Histérica. Exato, histérica. E que na verdade não, a gente tá se posicionando. E se a gente se posiciona, a gente é vista por outra lente, sobre outra ótica. E a gente precisa desconstruir isso, né? Então a gente precisa, sim, se posicionar. Precisa falar o que a gente pensa, o que a gente acha, estar com outras pessoas, participar das conversas de forma igual. Então isso é super importante. E ter uma sociedade preparada pra gente, que a gente gesta uma criança, que a gente nutre uma criança, a gente, que eu brinco, né? Metade do mundo são mulheres e outra metade são filhos delas. É verdade, é isso aí. Então, e é isso, e tem que estar preparado pra gente, porque vocês veem que a gente vive numa sociedade que ela é formatada para homens. Por exemplo, nós mulheres somos cíclicas. A gente passa o mês dentro de um ciclo menstrual. E isso, dentro desse ciclo, são várias mulheres dentro de uma só num mês. Mas é isso, a gente obedece o horário comercial. Então, nenhuma empresa fala, mulheres, vamos ver como está o ciclo de vocês. Para você, por exemplo, você tem uma apresentação de resultado. Pô, se você tem o dia para marcar com a sua equipe, por que você não olha no seu calendário menstrual e vê, pô, aqui eu tô na minha TPM, aqui eu tô sensível, depende porque a TPM para cada uma é diferente. Não, aqui eu tô ovulando. Para muitas mulheres, a ovulação é um momento de mais criatividade. E o mundo não é preparado para as mulheres exercerem a sua potência dentro da sua ecologia cíclica. Então, olha isso, imagina se o mundo parasse e falasse, e aí, mulheres, você tá no seu momento de potência, seja ele mais íntimo para você escrever, para você se recolher, ou para você geral. Explorar. Então, gente, aí é uma conversa... Afora que tem uma potência, assim, que eu fico até hoje, não entra, assim, na cabeça que a mulher tem a principal tecnologia de gerar uma outra vida, né? Isso, pra mim, acaba a conversa, entendeu? Tipo, tudo que a gente tá criando é menor, muito menor do que tudo que ela cria, sabe? Sim. Algo muito louco isso na minha cabeça. Então, enfim, a forma de pensar, né? E isso até hoje eu fico... Tem um contexto. A Chimamanda tem aquele TED maravilhoso, O Risco das Histórias Únicas. E eu queria, talvez, provocar a gente aqui, a gente tentar criar uma história diferente juntos, nesse momento. Trazendo em primeira pessoa o que a gente sonha para o mundo. Porque eu acho que o imaginário coletivo, Rafa, que você falou, o que ele é no final do dia? Ele é a soma do imaginário individual de várias pessoas. Então, como é que a gente pode usar um pouco mais de pronoia e não paranoia? Paranoia é sempre acreditar que o mundo conspira contra a gente, a pronoia é ao nosso favor, para que a gente imagine um mundo onde nesse mundo que nós quatro aqui, por exemplo, nesse momento, imaginarmos, pode servir de exemplo para algo que a gente pode criar. Até porque você só consegue criar ou sonhar com algo que você já viu. Então a gente precisa talvez trazer mais alta definição para sonhos melhores, para futuros melhores, para que a gente possa chegar neles. Então, no meu caso, quando eu penso no futuro, começando em primeira pessoa, eu imagino um mundo onde, em vez da gente olhar para outras empresas, a gente concorrer com todo mundo, se comparar com todo mundo, a gente olha para a nossa própria empresa. A gente para com esse rolê de tentar ser melhor do que o outro. Benchmark é o fim do benchmark. É o fim do benchmark. A gente só vai olhar para dois lugares. A gente vai olhar para dentro, em busca da nossa originalidade, e assim como o imaginário coletivo, a originalidade é coletiva, ou seja, é a coletividade da originalidade de todas as pessoas que formam aquela organização, ou seja, ela é única por natureza. Eu não tento ir para outro lugar, até trazendo uma coisa bem palpável disso. Imagina São Paulo,
os pratos principais é a pizza. Qual a melhor pizzaria de São Paulo? Não é uma pizzaria. Na realidade, cada pizzaria tem uma receita exclusiva, chave, de uma pizza específica. Por exemplo, na da Rafa é a marguerita, na do Dante é a portuguesa, na da Débora é, sei lá, frango catupiry, a minha é 4 queijos. Mas a gente acaba por fazer essa e traz na polidestria várias outras receitas e aquela é a especial, aquela é a minha original, aquela mostra a minha alma, o meu sabor, a minha paixão, enquanto todas as outras são para preencher buracos. E aí eu acho que a polidestria até corporativa deveria ser, como é que eu trago a pizza da Rafa na minha pizzaria, a do Dante na minha pizzaria, da Débora na minha pizzaria e vice-versa, onde eu trago essa combinação de singularidades. Então, esse mundo, para mim, eu queria trazer um mundo onde a gente para com esse benchmark, para com isso, traz de dentro para fora, e o único outro lugar que a gente se permitiria inspirar-se é na natureza. Porque a natureza somos nós, não é nós e eles, nós a natureza. Nós somos natureza. E a natureza é um exemplo foda empresarial. São 3,6 bilhões de anos de P&D e é open source, é código aberto, é só tu usar. E a natureza a gente chama de quê? Mãe natureza, não de pai natureza. Por quê? Porque a mãe, ela é coletiva. A mãe é um ecossistema e o pai muitas vezes é um ecossistema, porque traz a proteção. E tá bom de proteção. Talvez a gente tenha que cair as muralhas e trazer mais o afeto. Eu acho que a gente tem que desburocratizar o afeto. É esse o começo do futuro que eu imagino. E vocês? Incrível, incrível. Eu sou entrevistadora, não vale perguntar pra mim. Não, mas eu posso falar, eu posso contribuir. Eu acho que, além disso, acho que a gente tem que olhar para dentro, mas também olhar para o outro. Olhar, quando a gente fala do universo corporativo, né? E o Guerra trouxe muito isso no painel. E aí ele falou dessa questão de olhar para o cliente. E é isso, né? As empresas, elas se perdem porque ficam olhando o concorrente e não olham para o cliente. O que o cliente quer? Claro que tem que olhar para dentro para inovar, mas o que ele está buscando? O que cada um dos clientes precisam? O que eles demandam? Qual é a melhor experiência para eles, né? Então, acho que colocaria esse tempero a mais aí de olhar para dentro, mas olhar para o cliente essencialmente também. Maravilhoso. Eu vou complementar e vou trazer um pouco dos dois aqui, que para mim tem uma coisa que está se destacando muito, que é o emergir, assim, tipo, cada vez mais a força, ela deixa de ser uma habilidade requerida na humanidade e a sensibilidade começa a emergir, né? Então, acho que tem muita força na sensibilidade. Então, para mim, a construção de uma nova realidade, um futuro melhor, um sonho que eu desejo é que a gente passe, de fato, a exercitar muito mais essa sensibilidade, porque a sensibilidade evita, inclusive, você entrar na guerra, né? Porque a força, você já está preparado para a guerra todos os dias. E isso gera o afastamento de qualquer afeto, de qualquer vínculo afetivo, porque você está preparado para se defender, é matar ou morrer no rolê. Então não tem como gerar vínculo num campo como esse. Então acho que essa questão da sensibilidade que a mulher traz muito forte, que é muito já natural, é uma coisa que talvez precise ter representatividade, sabe? E eu acho que tem um detox muito forte em nós, né, homens, eu falo por mim, né, cada vez mais trazendo isso à tona e exercitando isso, para que eu possa contribuir para a geração desse campo de criação de tudo isso que a gente está falando, de um futuro melhor. Então depende muito de cada um de nós. Então a boa notícia é que essa tecnologia está dentro de cada um, né? Não precisa, por onde eu começo? Estudar, não, é nós, é nossa, olha para cá, para dentro e começa a dar um passo de coragem, porque tem que ter coragem. A coragem para chorar, né? Por exemplo, né? A gente não chora. Não conversa sobre coisas mais sensíveis e o que é que está se passando em casa. Minha mãe sempre falava, meu filho, o problema em casa fica em casa, né? Não leva para a empresa. Então, são coisas que, de fato, são impossíveis de serem separadas, sabe? Então, acho que a gente gera essa confusão, né, por essas separações, essas blindagens, e a gente agora está precisando apenas só rearrumar a casa e voltar a ser humano, que eu acho que a sensibilidade, de fato, vai trazer um novo campo para a gente fazer essa construção, sabe? Então, acho que para mim é isso. Esse é o Humanware, né, Renan? Humanware. Para mim, eu não vou chamar de utopia, porque utopia parece muito distante, mas esse sonho mesmo de um futuro, eu acho que ele parte da nossa visão de quem é uma criança. Acho que tudo parte de como a gente trata uma criança. Acredito que nos últimos anos, a gente vem dando grandes saltos em relação a vários assuntos, mas eu ainda sinto que as crianças não são respeitadas como indivíduos. E é a partir dali que se cria todo o resto. É a partir dali que se cria a possibilidade de chorar, é a partir dali que se cria a possibilidade de colaborar. E a gente olha para as crianças como seres inferiores na contribuição para o mundo, como se elas não tivessem nada a contribuir, só a receber, como se elas só tivessem lugar para input. E é isso. Então a criança nasce, a gente só quer
colocar input nela. E a gente deixa pouco output daquela criança. E aí todo o nosso sistema de educação de uma criança vem a partir disso. Então a concorrência, a prova, as competições, o próprio esporte, né? Pô, é só o primeiro, segundo e terceiro lugar. E se você não é medalha de ouro, você perdeu. É isso, cara, você fez um campeonato inteiro, você perdeu na final, você vai pra casa chorando com a medalha de prata. Então isso a gente coloca naquela criança. Então o meu futuro ideal é que a gente reformule totalmente a primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, que é o que vai estruturar, porque depois, é o que eu digo, haja terapia, haja ayahuasca, haja tudo isso, por quê? Porque já foi construído. Então, no meu futuro ideal, a gente olha para a criança, a gente traz essa criança como os grandes gurus. Esses guris são os nossos grandes gurus, sabe? É engraçado, pensando Malu, minha filha, tu falou isso aqui agora, quando você fala de input, né, de output, eu acho que o adulto espera muito o output da criança, que ele seja falado e inteligível. Mas muito do output da criança é do sentir. E como a gente meio que é analfabeto no sentir, então isso não vale, não entra, né? Não comunica com o ser humano. Então a gente corrige, né? É muito louco. Então esse analfabetismo no sentir impede esse fluxo, né? Porque o adulto vai compensar, né? Com a racionalização. A criança vem com sentir ali. E o sentir não falado, não fala português, porra, e aí? Né? O que é que acontece com isso? Então acho que tem esse processo de a gente acolher, né? E dizer assim, cara, é sobre o pensar e o sentir ali e deixar as coisas fluírem, né, Rafa? E aí você vai lá, você coloca o uniforme na criança, ela tem que se vestir igual todo mundo. Você fala para ela desenhar uma casa, ela desenha algo redondo, né? Parecendo uma nave. E você fala, não, isso não é uma casa é assim e tem telhado. Sendo que o Guggenheim, sendo que o Niemeyer, é tudo redondo e você corrige. E daqui a pouco essa criança, ela não quer mais criar. Porque o criar traz frustração para os amores dessa criança. E o ser humano, no fundo, a gente só quer ser amado. Então, se você aprendeu que ser amado é respeitar as expectativas, e as expectativas que são colocadas dentro de você são expectativas concretas e arbitrárias, você não quer mais criar. E aí, quando você sai da faculdade, você fala, agora você tem que ser criativo, você tem que ser autêntico, você tem que ser... Caramba, mas eu passei a vida inteira aprendendo a não ser isso. Né? Que é o resquício da... A gente meio que imprime uma vida com esforço, né? Porque o sem esforço, talvez tenha muita força no sem esforço, porque o sem esforço você se alavanca no que já é, né? Mas toda a vida tem que ser... Não, é meio que a gente vai implantando o contrafluxo, né, na criança, dizer assim, pô, a vida, ela tem barreiras e tem obstáculos. Mas talvez ela não tenha barreiras e obstáculos, a gente de fato criou, né? E tudo isso que você fala... Meu filho chegou esse dia, mãe, eu sou burro. Nossa, eu falei, por que você tá falando isso? Né? Ah, porque na hora de escrever, minha letra é feia. Eu falei... Qual inteligência você tá falando? Eu falei, quem é a pessoa que faz amigos mais rápido que você conhece? Eu falei, isso é uma grande inteligência, filho. Você não tem noção o quanto isso é inteligente. Então é isso, né? É isso, gente. Eu acho que com essa reflexão a gente fica por aqui, porque foi tão profundo, tão intenso, tão amável, tão... Assim, aprendemos muito. Tenho certeza de que todo mundo que acompanhou também aprendeu muito. Foi maravilhoso. Reflexões finais? Eu diria que a minha vai para o seguinte lugar. O Dante trouxe uma pergunta recentemente que está cavucando muito dentro, que é assim, o que você quer ser quando você decrescer? A gente lançou ela no palco aqui, mas ela tem uma tricky point que a gente não falou no palco, que é assim, quanto mais você decrescer e, consequentemente, com o decrescimento, você crescer o grau de vinculação, intimidade, proximidade, mais a sua força, ela automaticamente vira uma força nuclear. Porque a força nuclear, a força familiar é uma força nuclear. E você às vezes precisa de muito pouco para aquela fissão entre dois átomos explodir e acontecer uma coisa absurdamente poderosa. E a gente acha que o poder ele só está nessa multidão bizarra onde as pessoas não têm essa vinculação. Então eu acho que as empresas que vão ter o maior poder de arrasto, de transformação, elas vão ser muito pequenas, mas a força dos vínculos entre essas pessoas ela é tão grande que ela consegue causar esse impacto inteiro. E aí, a gente vai ter essa polidestria falada entre nós, que é nenhuma empresa caminhará mais sozinha. Rede. É em rede, é tudo em rede, é descentralizada e distribuída. A gente vai sair desse lugar, até porque a gente fala tanto de sustentabilidade, mas quanto mais centralizado eu tô, mais vulnerável eu tô. Se eu destruir o centro, acabou a rede centralizada. Eu preciso da descentralização e da distribuição. Então, para mim, vai ser isso. Vários pequenos grupos
que tem uma intimidade em plenitude forte, onde as pessoas comungam de algo que é coerente para elas, e aí a gente vai ver o melhor do mundo. Algo até, tipo, inspirado nos cinemas. Imagina que o Batman acende o holofote, aí tem uma missão, e as pessoas ou empresas... A Marvel e o DC se juntam, e o Mario Bros. Para criar o amanhã. É isso, minha consideração final. Nossa, não, a minha consideração vindo uma palavra, não sei se vocês assim, foi um presente, enfim. Se vocês anotarem a palavra vida, anotar aí no caderninho, vida, escrever vida, morte. Vou dar um zoom aqui, ó. Vê o que é que tem entre a palavra vida e morte, né? Não sei se dá pra ver daí. Cara, amor, pra mim. Isso aqui já tava escrito. E pra mim, é isso. As três primeiras palavras morte. Então é meio que assim, a gente veio pra essa experiência aqui na Terra, pra a expressão do amor, né? Deixar a alma se expressar e é pra aprender a amar. Então, pra mim, esse é um grande finale, apesar de não ter finale, sabe? Mas eu acho que tem muito sobre isso. Tudo que a gente tá conversando aqui, de uma certa forma, é pra liberar esse espaço e criar esses vínculos e a gente, de fato, trazer sentido pra vida. Porque o sentido pra vida, ele não é respondido pelo intelecto humano, né? O propósito, qual é o sentido? Não, o sentido da vida vem do sentir a vida. E o sentir a vida é você viver a vida com significado não falado. Você não precisa conversar sobre isso. Você só precisa estar e viver aquilo e sentir que você está vivendo a vida, sabe? Então eu acho que é um pouco sobre isso. Para mim o amor é a chave desse rolê todo que a gente está tentando aqui construir. Então é isso aqui, abracem-se o quanto antes e muito, né? Eu acho que é o que fica para mim no meio da mensagem. Rafa? Eu não vou fazer consideração final, porque quer dizer final. Como eu vou voltar ano que vem, eu não vou finalizar. Agora eu quero deixar já vai então eu vou finalizar, deixei. Tem uma frase de Spielberg que fala isso. As pessoas esqueceram como contar histórias. Histórias não têm mais meios e fins. Elas têm começos que nunca deixam de ser começos. Então é isso, eu não vou finalizar, porque aí sou convidada para vir o ano que vem. É um bom começo esse seu. É um bom começo. Comecei 2024 aqui. A gente vai ter Salvador, hein? Salvador em setembro. Então, uma oportunidade. É isso aí. Rafa, Renan, Dante, super obrigada pela participação de vocês. Acessem nosso site, tforum.com.br, nossas redes sociais, curtem, compartilhem e fiquem por dentro das notícias de tecnologia. Até a próxima.